Olá, bem-vindo a mais um estudo bíblico, bem-vindo a mais um estudo a respeito das doutrinas cristãs. Hoje nós damos seguimento ao nosso tema a respeito do Espírito Santo. Falamos a respeito dos dons espirituais nas últimas aulas, falamos a respeito de dom de línguas, de profecia, falamos sobre dons de maravilhas, curas e muitas coisas nós pudemos aprender nestas aulas. Na aula de hoje, nós vamos tratar dos dons ministeriais. Exatamente, nós temos os dons de sinais, que são esses dons que eu acabei de citar, e nessa aula nós vamos conhecer um pouco dos dons ministeriais e vamos conhecer qual é o propósito de cada um deles na prática. Então fique até o final para que você possa conhecer esses dons, para que você possa avaliar, perceber quais eles são e quem sabe você conseguir compreender melhor qual é o dom que você recebeu para exercício do ministério. Mas antes de prosseguir, eu convido você a fechar os seus olhos, inclinar sua cabeça em sinal de reverência e orar para que Deus abençoe este momento. Ó Deus Todo-Poderoso, que o seu nome seja glorificado nessa aula, que o seu nome seja exaltado, Senhor. Que a sua palavra, Deus, seja bem apresentada e explicada e que todos nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Que teu Espírito possa me usar nesse momento para que eu seja um instrumento nas suas mãos, para que eu possa, Deus, levar luz onde há trevas, levar clareza onde há dúvidas, levar entendimento. Que as minhas palavras sejam as suas palavras, que os seus propósitos sejam os meus propósitos neste momento. E eu peço que as pessoas que assistem às aulas sejam edificadas, sejam fortalecidas e sejam, Deus, abençoadas e que possam, Deus, crescer e entender a cada vez mais a respeito da sua palavra, da sua doutrina e dos seus propósitos, em nome de Jesus. Amém. Bom, o que aparece a você é o tradicional slide, que é o organograma a respeito da doutrina do Espírito Santo, da pneumatologia, só que de uma maneira mapeada aqui, de uma maneira estruturada, de uma maneira organizada. Aqui mostra como nós estudamos e aonde nós estamos. Nós dividimos este tema de pneumatologia em três grandes etapas, três grandes módulos que nós já falamos bastante. O primeiro módulo foi a respeito do ser do Espírito Santo, a sua pessoalidade, a sua divindade. O segundo grande módulo que nós trabalhamos foi as obras do Espírito Santo, o que ele faz. E dividimos isso em duas sessões. A primeira, o que ele faz nas pessoas que não são salvas, que não são crentes, que não estão dentro de uma igreja. E em segundo lugar, o que o Espírito Santo faz com pessoas que estão na fé, que são salvas já. Qual é a obra do Espírito Santo? Depois nós partimos para o terceiro grande tema, que são os dons espirituais, analisando-se os dons de profecia, dom de cura, dons de interpretação de línguas, de discernimento de espírito, dom da fé. Se esses dons espirituais, eles são para o tempo presente ou não. E analisamos dom por dom para conhecê-lo de uma maneira bem apropriada. E nós vemos aqui que agora, falando dos dons, nós vamos ver sobre os dons ministeriais. E nós então chegamos quase ao final dessa sessão. Ainda teremos mais aulas a respeito do ministério do Espírito Santo em Cristo Jesus e também falaremos a respeito do Espírito Santo no Antigo e no Novo Testamento. O que ele fazia no Antigo Testamento, o que se fazia no Novo, essa abordagem que é muito importante. Mas hoje o nosso propósito é conhecer os dons ministeriais. E no próximo slide aparece a introdução. E a introdução, ela tem focado em sempre nos chamar a atenção ao âmago do propósito deste tema. E qual é o propósito? Conhecer bem quem é o Espírito Santo. Porque a ignorância a respeito do Espírito Santo tem gerado uma tragédia dentro das igrejas. Muitas pessoas não conhecem, muitas pessoas não entendem, muitas pessoas não têm a menor noção do que é a obra, do que são os dons espirituais, de quem é o Espírito Santo, e por causa disso estão sendo instrumentos da carne, instrumentos do diabo em meio à congregação.
Por exemplo, nós falamos a respeito dos dons espirituais e deixamos bem claro as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14, que diz que em momentos de culto, em momentos de liturgia, só pode haver oração em língua ou falar em línguas estranhas se tiver algum intérprete. Se não tiver intérprete, a pessoa que tem este dom espiritual deve permanecer calada. E se você prestar bem atenção, se você for um crente um pouco experiente, se você já visitou algumas igrejas, você testemunhou já vários cultos de pessoas gritando, orando em línguas, sem qualquer interpretação. Inclusive, talvez você já tenha até visto pastores, pregadores orando em língua sem interpretação. E essa prática é uma prática completamente errada, é uma prática antibíblica. Então, o que acontece no tempo atual é que muitas pessoas querem dizer que são cheias do Espírito Santo, querem dizer que são instrumentos poderosos nas mãos de Deus. E então tem manifestações estranhas, tem manifestações que dizem ser manifestações do Espírito Santo, quando na verdade não são. Então, o grande propósito, o escopo nosso nesta sessão, nesse módulo de pneumatologia, é entender quem é o Espírito Santo, quais são as suas obras, quais são os seus dons, como eles se operam na prática da igreja. Por quê? Porque é essencial para a saúde espiritual de um cristão, é essencial para a saúde espiritual de um bom ministro cristão, é essencial para a saúde espiritual de uma igreja. Conhecer o Espírito Santo é essencial. Há muitas igrejas, há denominações que se perdem porque elas não conhecem o Espírito Santo, então elas são reféns de operações diabólicas, elas são reféns de operações da carne ou operações emocionais e atribuem tudo isso ao Espírito Santo. E então as pessoas começam a achar que o Espírito Santo é uma coisa completamente diferente daquela que está na Escritura. Então conhecer é obter liberdade, conhecer é obter proteção, é não cair nas astutas ciladas de Satanás. Conhecimento é vida. E então nós precisamos conhecer quem Ele é e o que Ele faz. É o grande propósito deste tema da pneumatologia e do Espírito Santo. E feito esta abordagem, essa chamada, vamos então ao nosso tema específico da aula de hoje, que está no seu próximo slide, que é o item 2.2, dons ministeriais. Vamos ao conceito. Os dons ministeriais são dádivas do Senhor para o serviço espiritual na igreja. Às vezes, esses dons também são chamados de dons de ofício, dons de serviço ou dons de liderança. A lista clássica dos dons ministeriais é aquela registrada pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Efésios, na qual ele menciona os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E o texto de Paulo em Efésios está aí nesse slide. Vamos acompanhar Efésios capítulo 4, verso 11 até o verso 14. E ele mesmo, falando de Deus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Esse texto é um texto muito importante, é um texto muito bom, porque ele vai trazer exatamente o propósito, quais ministérios e a expectativa de tudo isso, desses ministérios. Nós vemos que é Deus quem dá. Então, essa vocação, esse ofício é um dom de Deus, é um presente de Deus para a igreja. Então, Deus vai revestir determinadas pessoas de qualificações, de virtudes para executar determinados serviços. Entenda e note que os dons de sinais, que foram os dons espirituais que nós já abordamos,
E repito, profecia, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, milagres, maravilhas, dons de cura, discernimento de espírito, línguas estranhas, interpretação de línguas. Esses dons espirituais, eles são dons de sinais. Agora, o que nós estamos falando são dons, são vocações que Deus concede a determinadas pessoas. E aí você precisa entender que uma pessoa pode ter uma vocação com um dom ou uma vocação sem determinados dons. Por exemplo, aqui nós vimos apóstolos, profetas, evangelistas. Por exemplo, o evangelista. O evangelista é um dom de serviço, é um dom ministerial, porque serviço e ministério é a mesma coisa. Tá? Se você pega diaconia, diáconos, é serviço, é trabalho, é ministério. Então, se você tem o dom de evangelismo, você não necessariamente precisa ter um dom de cura. Você não precisa ter um dom de maravilhas. Então, isso se separa vocação de sinais. E aqui diz claramente que é Deus quem dá. Então, nós entendemos que é um dom porque está escrito na Escritura, está registrado na palavra de Deus que Ele mesmo deu. Então Deus deu, Deus concedeu, Deus trouxe à igreja pessoas vocacionadas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ou doutores, como está aqui. E a gente vê também qual é a expectativa. Ele concedeu para quê? Para aperfeiçoamento, ou seja, para desenvolvimento espiritual das pessoas que estão na igreja, para a obra do ministério, para a edificação do que? Do corpo de Cristo. Então, o propósito de Deus ter concedido dons ministeriais é permitir que a igreja dele funcione bem, que a igreja dele seja bem equipada, que a igreja dele seja bem qualificada para edificar as pessoas, para ensinar, para desenvolver as pessoas espiritualmente, para que elas se tornem parecidas com Cristo e para que elas não caiam em armadilhas do diabo, que elas não caiam em heresias, para que elas estejam livres dos enganos que podem fazer com que ela tenha uma fé pervertida ou inclusive perca a sua fé. Então, o propósito dos dons ministeriais está aqui em Efésios claramente revelado. E nós temos estes dons aqui, estes ministérios indicados pelo apóstolo Paulo. Então, uma igreja saudável, Paulo vai falar, bom, Deus, para constituir, para desenvolver uma igreja saudável, Deus trouxe presentes para a igreja. E esses presentes são na forma de qualificações de trabalho. Então Deus abençoou a igreja com pessoas qualificadas para serem apóstolos, pessoas qualificadas para serem profetas, pessoas qualificadas para serem evangelistas, pessoas qualificadas para serem mestres, doutores, pastores. Pelo menos é o que, a princípio, nós enxergamos neste versículo, nesse texto. Então, uma igreja deve ser composta de peças que vão preencher lacunas e vão preencher necessidades. Então, isso é a forma de Deus trabalhar e Deus, então, concede esses dons ministeriais. E nós precisamos analisar para saber qual é o nosso dom ministerial. Se nós temos uma vocação de evangelismo, ou temos uma vocação pastoral, ou uma vocação de mestre. Então nós precisamos avaliar, precisamos prestar atenção, precisamos conhecer, porque cada pessoa, cada função é importante. Eu já tenho uma larga experiência na liderança de igreja, como pastor, muitos anos mesmo, acompanhando o ministério e pessoas, e eu tenho visto sempre o quão importante é cada função. Quando você tem uma igreja que tem muitas pessoas que são evangelistas, com certeza você vai sentir falta de um bom pastor, falta de uma boa pessoa que discipule aqueles que vieram de fora. Você vai sentir falta de um bom mestre quando este mundo cristão, este mundo evangélico estiver cheio de debates e discussões e a sua igreja estiver perdida, estiver muitas vezes em combates internos e você vai sonhar, desejar ter um bom mestre, ter um bom doutor dentro da igreja que possa instruir as pessoas a respeito de temas como esse.
Às vezes a sua igreja, você tem um bom pastor que prega bem, que acompanha, que aconselha, que tem sabedoria, mas você gostaria tanto que tivesse evangelistas, pessoas que trouxessem pessoas para a igreja. Então cada função é importante, cada função é essencial e a igreja deve ser composta de todas as funções para que seja uma igreja saudável. Ok? No próximo slide, nós vamos perceber que há outros dons ministeriais que estão citados em mais textos. Vejamos. Em 1 Coríntios capítulo 12, verso 28 diz: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Opa, é o mesmo que a gente já falou. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Então nós temos doutores aqui que seriam os mestres. Depois, milagres, pessoas que executam milagres. Depois, pessoas que executam curas, né? Os dons de cura. Depois, socorros, pessoas que têm misericórdia, que apoiam. Depois, governo ou presidência ou administradores. E por fim, pessoas que têm variedade de línguas. Então nós vemos aqui que aquela lista de 5 personagens, de 5 vocações, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, já recebe alguns nomes aqui que não estão lá, e nomes que a gente tem certeza que são dons ministeriais, como por exemplo, governo, socorro. São 2 funções que são claramente evidenciadas na realidade de uma igreja, na realidade episcopal, na realidade eclesiástica, e que elas são essenciais também. Então nós vemos que a lista de Efésios não é uma lista taxativa. O que significa isso? Que apenas os 5 ministérios que estão lá são bíblicos e que não existem outros fora dali. Ali nós temos 5, mas o próprio apóstolo Paulo cita outros ministérios também, outros dons ministeriais também. Então nós devemos prestar atenção, pois Deus quem colocou, Deus quem deu. Então Deus colocou essas pessoas dentro da igreja. Em Romanos, capítulo 12, versos 6 a 8, nós também temos uma outra lista, a qual Paulo vai citar ministérios, dons ministeriais. Veja só, de modo que tendo diferentes dons, diferentes dons, segundo o que? Segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Se é ministério ou diaconia, serviço, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside com cuidado. O que exercita misericórdia com alegria. Então eu estou vendo aqui vários daqueles que foram citados em Efésios, em 1 Coríntios. Eu tenho aqui o profeta, eu tenho o mestre doutor que está se personificando no ministério de ensino. O pastoral também poderia estar incluído aí. Temos o que exorta, que também pode ser incluído na função pastoral, porque exortar tem o significado de estimular, de animar e de corrigir também. Presidir, que é o de governos, que nós vimos antes, e misericórdia é o mesmo que socorro, aquele citado pelo Paulo em 1 Coríntios, que nós lemos também. E então nós temos outro texto aqui, que é de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2, que vai dizer: esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. E aí vai dizer: convém que o bispo seja. E mais adiante, em 1 Timóteo 3, verso 8, diz: da mesma sorte seja os diáconos sejam honestos. E vai trazer também várias qualificações. Então, no próximo slide que aparece a você, a gente tem uma tabela que a gente consegue ver esses ministérios, esses dons ministeriais citados nestes pelo menos 4 textos que a gente abordou nesse momento, e você vai ver que alguns deles estão repetidos, alguns deles não estão repetidos, são utilizados de uma maneira genérica, como a gente apresentou. Então veja que interessante, na primeira linha tem um apóstolo que é citado em Efésios, em 1 Coríntios. Na segunda linha temos profeta que é citado em Efésios, 1 Coríntios,
Romanos, depois evangelistas, citado apenas em Efésios, depois pastores, que é citado em Efésios, e 1 Timóteo capítulo 3, que nós lemos, porque episcopo, nesse sentido de bispo, pastor, são palavras sinônimas. Vamos ver como a Escritura realmente coloca esses três termos como sinônimos. Então, quando você fala, olha, presbítero e bispo ou pastor, na Escritura tem o mesmo conceito, a mesma acepção. É verdade que no curso da igreja, que no curso da história cristã, isso teve uma certa mudança, uma certa revisão nisso. Em qual sentido? No sentido de que, para uma estruturação interna, foram-se utilizados nomes. Então, por exemplo, se você analisa a igreja apostólica romana, a igreja católica, você verá que existem o Papa, os cardeais, os arcebispos, os bispos, os padres. Se nós olhamos para a igreja evangélica, você verá bispos, pastores, diáconos. Se você vai em uma outra denominação, você tem o colégio do presbitério e depois você tem o pastor e o diácono abaixo. Outro ministério, você terá o pastor em primeiro lugar, depois os presbíteros e depois os diáconos. Então nós temos essa utilização de uma maneira não muito técnica, não muito precisa. Por quê? Porque se utiliza para encaixar, para tentar montar um organograma, uma hierarquia, uma organização funcional, estrutural dentro da igreja. Mas, biblicamente, a maneira que o apóstolo Paulo utiliza, especialmente ele vai utilizar pastores, episcopo, bispo, pastor, como sendo a mesma coisa, tá bom? Então, pastor, bispo, presbítero é a mesma coisa. Depois nós temos doutor, que é citado também em Efésios e 1 Coríntios. Dependendo da tradução, você vai ter doutor, mestre em Efésios, doutor em 1 Coríntios. Então são palavras, às vezes são a mesma palavra traduzida de maneira diferente. Doutor, mestre, ou doutor, tá bom? E aqui nós temos aqueles vários: milagre, que não tem correspondência em outro; cura, que não tem correspondência em outro; socorro e misericórdia, que são sinônimos; governo e presidir, que são sinônimos também; línguas, que não há senão em 1 Coríntios 11; e ministério, ensino, exortar, repartir, que está em ministério. A gente entende esse ministério, esse serviço, como o da diaconia, de 1 Timóteo. Ensino e exortar seriam, talvez, dentro do que significa o pastoreio, o que significa o ensino, o que significa mestre, doutor, talvez estaria dentro daquele trabalho. E repartir já é também uma vocação diferente, uma vocação que tem a ver com recursos financeiros, de apoio financeiro, como Paulo vai dizer, que faça com liberalidade, que faça com generosidade, tá bom? Então aqui nós temos um mapa, né? Uma tabela, que vai nos ajudar a enxergar como que esses dons foram citados no Novo Testamento. Uma conclusão que nós chegamos é que, quando o apóstolo Paulo está fazendo essas citações, não há uma preocupação tão intensa com relação a cada um desses termos. Poxa, o termo apóstolo, o termo profeta, o termo mestre, doutor, o termo pastor, presbítero, esses termos, eles não são utilizados de uma maneira tão preocupada, de uma maneira tão escrupulosa. É de uma maneira mais tranquila. Você vê que Paulo vai usar em determinado momento mestre, em determinado momento doutor, vai ver que ele, em determinado momento, usa bispo e depois usa presbítero. Então não tem esse apego, não tem esse rigor, mas apenas uma identificação de funções. A gente consegue enxergar essas funções, às vezes, com nomes parecidos. E aí a gente precisa mapear esses dons diversos e entender que o que Paulo está fazendo é reconhecer o que Deus está fazendo dentro das igrejas e as necessidades que existem dentro de uma igreja. Então, você pode analisar, inclusive, que dentro de uma igreja, atualmente, a música ela é muito importante, mas ela não está citada aqui em nenhum momento. Isso significa que ela não existe? Significa que ela não é relevante? Que ela não deve existir dentro da igreja?
Então nós devemos analisar, verificar. Nós temos, por exemplo, ministérios de acolhimento, ministérios de recepção, e tudo isso nós analisamos e vemos que é muito relevante todas essas funções. Não são funções que está escrito, olha, os cantores têm no Antigo Testamento. Tem porteiros no Antigo Testamento, tem cantores no Antigo Testamento. Quando Davi organizando o templo e a liturgia do templo, ele vai estabelecer funções para cantores, funções para porteiros e para determinadas funções específicas. No Novo Testamento, a gente não percebe Paulo falando especificamente de um porteiro, como Davi o fez. Não vemos ele falar especificamente de um cantor, de um instrumentista, como o Davi fez, mas isso não significa que não seja ou que não exista. Então, evidentemente, o Novo Testamento não revoga a possibilidade ou a importância ou a validade de um porteiro, de uma pessoa na recepção, mas ela apenas não cita. Ela não diz que no Novo Testamento a igreja neotestamentária ignora e revoga o uso de cantores, como havia no Antigo Testamento. Então, apenas o fato de não citar não significa que não existe. E o que nós percebemos é que Paulo está fazendo mais uma avaliação contextual e dando nomes mais para fins didáticos e fins de esclarecimento, e não que devamos ficar completamente apegados, escrupulosos nesses termos e fazer uma lista taxativa, e o que não existir, o que não estiver dentro dessa lista não existe, não tem valor, não serve, ok? Até porque, se a gente olhar para diácono, diaconia, ministério, abrange qualquer serviço. Então, poxa, não está escrito cantor. Bom, mas diaconia ou ministério, serviço de um grosso modo, ele serve para qualquer coisa. Serve tanto para alguém que está na limpeza, como alguém que está na administração da igreja, como um pastor, como uma pessoa que está numa recepção, como uma pessoa que está cantando. Então, esse termo é muito genérico. Então, serviria também para essas funções. Então, devemos olhar para os dons ministeriais, devemos olhar para essas funções de uma maneira que Paulo está querendo apenas nos trazer orientações, trazer esclarecimentos, trazer algumas percepções, algumas impressões para que possamos ter um norte de como organizar a igreja, porque isso há muita liberdade no Novo Testamento. Ok? Uma vez falado, uma vez que a gente fez essa análise, analisando o contexto, analisando a maneira que o apóstolo Paulo usa esses termos, analisando o rigor desses termos e a aplicação genérica ou limitada desses termos, vamos conhecer cada uma dessas funções que está citada na Escritura para a gente entender o que é que o Espírito Santo trouxe para nós. E, em primeiro lugar, nós vamos falar sobre os apóstolos, que é o que aparece no slide a você. Apóstolos. O termo apóstolo e seu uso podem fornecer mais informações a respeito dessa função. Embora Paulo, por vezes, o empregue com um sentido mais geral, apóstolo das igrejas, como está em 2 Coríntios 8, 23, quando usado de forma isolada, refere-se a enviados ou embaixadores especiais de Deus. Um apóstolo é, literalmente, um mensageiro comissionado, semelhante à ideia antiga de arauto ou ao costume judaico de saliar. Como agente oficial do indivíduo que o enviou, o ciliar contava com plena autoridade desse indivíduo à medida que o representasse fielmente. Por vezes, os judeus consideravam os profetas bíblicos como ciliarim de Deus. E a versão grega do Antigo Testamento costuma utilizar o verbo relacionado a apóstolo para o comissionamento de Moisés e os profetas de Deus. Então, e algumas características desses apóstolos, esses enviados especiais, exploravam novos territórios, detinham autoridade espiritual, ministério caracterizado por sinais e por um modo de vida simples e sacrificial. Quando nós olhamos para o termo apóstolo, significa simplesmente um enviado.
Se você for ler em grego, você vai ler apóstolo, você vai ler um enviado. A questão é que apóstolo não é uma palavra comum do nosso vocabulário. Então, quando nós lemos, nós pensamos que é uma palavra específica para uma função, para uma atividade. E, na verdade, era um termo muito comum, é um termo muito simples. Ele é um apóstolo, ele é um enviado. Então, se alguém, na época dos apóstolos, por exemplo, chegasse em uma determinada igreja, ou chegasse na sua casa e você perguntasse, poxa, quem você é? Olha, eu sou o enviado Sandro. E esse enviado Sandro seria dito, estaria em grego, apóstolo. Apóstolo Sandro. Então não quer dizer que seja alguém com poder, com sinais, com prodígios necessariamente, mas significa alguém que foi enviado. Então a Escritura, ela trata de uma maneira que nós devemos prestar bastante atenção para separar as formas que esse termo apóstolo são utilizadas. E as palavras que está no próximo slide nos ajuda a analisar 3 formas que o termo apóstolo pode ser utilizado. Acompanha comigo. O Novo Testamento provavelmente usa a palavra apóstolo com 3 sentidos diferentes. Em primeiro lugar, no sentido geral de que todos nós somos enviados por Cristo ao mundo, participando assim da missão apostólica da igreja. João 17:18. Esse texto está embaixo, veja só. Assim como tu me enviaste, eu também os enviei. Eu também os apostolei ao mundo. Então, qualquer pessoa que é enviada ao mundo, ela é considerada genericamente como um apóstolo. Então, num primeiro sentido, a palavra de Deus diz que qualquer pessoa que foi enviada ao mundo em nome de Deus, enviada ao mundo para fazer a obra de Deus, é um apóstolo. Nesse sentido, todos nós somos apóstolos. Então, nesse sentido, eu e qualquer outro cristão que foi enviado por Deus ao mundo para ser luz nesse mundo, para ser sal nessa terra, é um enviado, ou seja, sabendo que enviado no grego é apóstolo, todos são apóstolos nesse primeiro sentido. Nesse sentido mais geral, nesse sentido mais comum. Em segundo lugar, a palavra é usada pelo menos 2 vezes para descrever apóstolos das igrejas. Mensageiros enviados de uma igreja a outra com incumbências especiais. Veja só nesse texto de Filipenses capítulo 2, verso 25, embaixo está escrito: julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, vosso enviado, ou seja, vosso apóstolo, para prover as minhas necessidades. Então nós vemos esse termo utilizado dessa maneira, vosso apóstolo, vosso enviado, ou seja, apóstolos da igreja. Então a igreja tinha pessoas que eram enviadas. Então imagine só, Paulo está preso, e alguém leva uma arrecadação que foi feita para ele, para custear necessidades pessoais e ministeriais. E aí chega determinada pessoa e fala: quem você é? Eu sou o apóstolo da igreja de Éfeso, o enviado da igreja de Éfeso a você. Quando um obreiro era enviado a outra igreja para ajudar outra igreja, ele chegava em outra igreja e poderia falar: quem você é? Eu sou o enviado, o apóstolo da igreja de Tessalônica, o apóstolo da igreja. Por quê? Porque eu fui enviado para te ajudar, enviado para suprir alguma necessidade ou para trazer algum apoio. Então, num segundo sentido, a Escritura vai usar apóstolo como apóstolo das igrejas. E em terceiro lugar, o dom do apostolado, tão em destaque, deve se referir, por isso, a este grupo pequeno e especial que era os 12 apóstolos de Cristo. Os 12, como está em Lucas 6, versos 12 e 13, e Paulo, Gálatas 1, 11. Eles eram diferentes porque tinham sido testemunhas oculares de Jesus histórico, principalmente do Senhor ressurreto. Neste sentido primário com que aparecem nas listas, eles não têm sucessores, apesar de haver, sem dúvida, apóstolos hoje em dia, no sentido secundário de missionários, de enviados. Então, o que nós vemos com relação ao apóstolo, nós precisamos ter um cuidado muito, muito, muito especial. Por quê? Porque apóstolo é um termo utilizado para 3 propósitos diferentes. Em um propósito, como nós já falamos, todos podem ser considerados apóstolos. Qualquer pessoa enviada por Cristo a este mundo é um apóstolo. Então, de certa maneira,
todos os cristãos podem se denominar apóstolos. Num segundo aspecto, nós temos aquele apóstolo que era um enviado de uma igreja, os apóstolos da igreja, pessoas especialmente comissionadas para uma determinada função, um determinado propósito. Imagine mais uma vez um exemplo. Há uma igreja em um outro país e você envia um missionário. E ele vai chegar naquela missão, naquele local, naquele país, e eles vão falar: quem é você? Eu sou o apóstolo da igreja brasileira, da igreja tal, porque eu sou o enviado da igreja a você. Num terceiro aspecto, e esse muito importante, que você precisa bastante prestar atenção, é que a Escritura, ela traz também esse termo de apóstolo como um cargo, um oficial, como alguém de muita autoridade dentro da igreja. Tanto é que a palavra aqui em Efésios vai falar que a doutrina, o fundamento da igreja foi lançado pelos profetas e pelos apóstolos. Então, nesse sentido, falando como, usando o termo apóstolo, como pessoas de autoridade espiritual, que têm a capacidade de lançar fundamentos. A Escritura também vai falar a respeito de apóstolos de Cristo, citando os 12 apóstolos que acompanharam Jesus, mais o apóstolo Paulo, que também teve um encontro com Cristo e foi pessoalmente comissionado por ele, ou seja, pessoalmente enviado por ele. Porque é interessante que em nenhum momento Jesus fala: olha, você é o meu apóstolo, mas Jesus envia ele, e por enviar ele, ele é um apóstolo. Então nós temos essa terceira categoria, e essa terceira categoria que deve nos preocupar. Por quê? Porque essa terceira categoria de apóstolos que foram comissionados pessoalmente, que tinham essa autoridade, que, como nós falamos anteriormente, que exploravam nossos territórios, que tinham uma autoridade espiritual, que tinham uma vida sacrificial e de muitos sinais e milagres, nós percebemos que isso ficou concentrado e limitado aos 12 apóstolos mais Paulo. Pronto. Esse tipo de pessoa, de uma autoridade espiritual tão grande, tão elevada, que tinha autoridade sobre as igrejas, que podia enviar cartas às igrejas, que podia orientar determinadas igrejas, que podia chegar nas igrejas e usar de autoridade, esse tipo de cargo e de função não existe mais. Nessa acepção, não existe mais. E o problema é que muitas pessoas modernas, e algumas igrejas modernas, estão ressuscitando esse tipo de apostolado. Pessoas que teoricamente são muito elevadas espiritualmente, que têm um nível, um cargo, uma autoridade espiritual muito elevada, incomum, e essas pessoas então se julgam no direito de julgar, de exercer autoridade, e acham que estão ali no mesmo nível de Pedro, de João, de Tiago, de Paulo, e esse tipo de apóstolo não está certo. Esse tipo de apóstolo não existe mais. Agora, o tipo de apóstolo que é citado aqui na Escritura e que a gente pode concordar que ainda existe hoje, são os apóstolos da igreja, que são essas pessoas enviadas para iniciar trabalhos, apoiar outros lugares, e também o apóstolo no sentido genérico da palavra. Evidentemente, quando Paulo usa apóstolo, tanto em 1 Coríntios como em Efésios, não é do apóstolo geral, é de um líder, é de uma pessoa capacitada e qualificada. E normalmente esses apóstolos, no primeiro século, na época apostólica, eram pessoas muito capacitadas, eram pessoas muito instruídas, eram pessoas muito preparadas, que eram enviados para iniciar trabalhos em determinados lugares. Por isso que quando você percebe a vida dos 12, eles foram preparados para iniciar um trabalho em determinados lugares. Vocês serão minhas testemunhas, vocês serão meus apóstolos, e vocês serão então enviados, apóstolos, em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins do mundo. Ou seja, o propósito era explorar, era fazer o ministério, o conhecimento da verdade, a palavra de Cristo ser conhecida em lugares distintos, em lugares onde isso não era uma realidade. Fundar igrejas, iniciar trabalhos. O apóstolo Paulo, da mesma sorte, você vai ser um apóstolo dos gentios, você vai ser um enviado aos gentios, você vai iniciar trabalho entre os gentios, vai desenvolver essa doutrina, vai desenvolver coisas entre os gentios. Então o apóstolo normalmente eram pessoas muito capacitadas para iniciar trabalhos. Quando a gente usa o termo missionário hoje, não está escrito aqui na Bíblia em nenhum momento missionário.
Poxa, cadê o missionário? Não tem missionário dentro da Escritura. Então, missionário é aquele que cumpre uma missão. Qual que é a minha missão? Pregar na África do Sul, pregar no Paquistão, pregar na Coreia, pregar na janela 1040. Qual é a minha missão? Pregar entre os índios. É uma missão. Só que você vê que não faz parte aqui. Mas percebemos que a maneira de operar, a maneira de exercer a funcionalidade desses missionários é muito parecida com a do apóstolo das igrejas. Pessoas enviadas para expandir a palavra de Cristo, para expandir e anunciar a verdade de Cristo em lugares ainda que não conhecem, uma vida muito sacrificial, algumas vezes envolvidas com milagres, e pessoas muito qualificadas, porque para iniciar um ministério, para iniciar um trabalho, uma igreja, para fazer uma missão, tem que ser alguém qualificado, alguém que é apto para ganhar almas, para formar novos obreiros, para organizar, administrar a igreja em todas as funcionalidades e desenvolvê-la. Então, esse missionário, ele deve ser um bom administrador, ele deve saber presidir, ele deve conhecer bem a palavra de Deus, ele deve saber ensinar a palavra de Deus, ele deve saber exortar, ele deve saber, tá vendo? Muitas funções. É uma pessoa que ele tem uma qualidade muito ampla para muitas coisas. Por quê? Porque vai exigir isso para presidir, para iniciar um trabalho. Então, o missionário hoje seria muito parecido com esse apóstolo, com essa pessoa capaz de desenvolver trabalhos. Então, nós temos o apóstolo nesse sentido. Agora, como sucessores de Pedro, de João, de Tiago, de Paulo, não, isso não existe. Para falar que tem autoridade para escrever a palavra de Deus, para definir novas doutrinas, não, isso não existe. Isso ficou restrito naquele momento, naquela época, nessa acepção e com esse propósito, tá bom? Então, apóstolo, essa é a maneira de compreender bem o significado de apóstolo, é esse enviado. Tá? B, profetas. A palavra profecia vem do termo grego que significa expositor público. Nos tempos apostólicos, esse dom tinha duas facetas. Uma era a transmissão de palavras de Deus para homens, através de um profeta. Isto era um dom sobrenatural, ou seja, falar coisas a respeito do futuro, coisas ocultas, misteriosas. E, de acordo com 1 Coríntios 14, 3, a segunda faceta da função do profeta era a de edificar, instruir, consolar e exortar os crentes nas congregações locais. No sentido ampliado de apresentar ao povo de Deus verdades recebidas, não por revelação direta, mas pelo estudo cuidadoso da palavra de Deus, que é completa e infalível. Também podemos entender que os profetas do Antigo Testamento prediziam o futuro, principalmente o futuro relacionado com o julgamento de cidades ou nações, ou a vinda do Messias. Os profetas do Novo Testamento tinham um ministério mais parecido com o de evangelistas, proclamavam a palavra confrontavam-nas em relação aos seus pecados. Por exemplo, João Batista. E Kinner vai falar que profeta é alguém que fala em nome de Deus. Nós já falamos bastante sobre a questão da profecia quando nós analisamos o dom de profecia. Então, o profeta é aquele que fala em nome de Deus. Sem sombra de dúvidas, nós não descartamos a possibilidade, como existe em toda a história do cristianismo, homens revestidos de virtude, de poder para anunciar coisas futuras, como claramente sucedeu na vida de Jerônimo Savonarola, que profetizou a morte do rei de Nápoles, que profetizou a morte do Papa, ou John Hus, que profetizou a vinda de Lutero. Então, sim, isso existe, é fato inquestionável, não há dúvidas nenhuma de que existe, sim, pessoas capacitadas para anunciar coisas futuras. Mas a Escritura deixa bem claro também que profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus no sentido de ensinar as coisas de Deus. O que Jeremias muitas vezes fez foi advertir o povo a respeito das verdades de Deus, e uma pregação na igreja também pode ser a mesma coisa. Quando um pastor, quando um pregador abre o livro de Isaías, ou abre o livro da lei,
e ensina a palavra e comunica, ele apenas está replicando o que aquele profeta fez e falou. Então, um dom de profecia é anunciar a palavra de Deus. E é interessante, as impressões e as visões que nós citamos aqui, é que no Antigo Testamento, por vezes, o profeta anunciava eventos futuros. Olha, Deus está insatisfeito com o pecado de vocês e por causa disso trará a Babilônia, trará a Síria, trará um castigo, trará fome, trará miséria, trará espada e muitas coisas relacionadas a isso, assim como falava do Messias. No Novo Testamento, nós percebemos que profetas como João, Paulo, Pedro, são pessoas cujo ministério está mais relacionado à pregação da palavra. Pedro falou do futuro? Falou. Ele anunciou coisas a respeito do final dos tempos. Ele anunciou coisas a respeito da sua própria morte futura, que já tinha sido revelado a ele. Paulo falou a respeito do final dos tempos, falou a respeito do anticristo, falou a respeito dos últimos dias. João nem se fala ele ensinou muito a respeito do Apocalipse, a respeito das últimas coisas. Foram profetas, mas quando nós olhamos para o livro de Atos e analisamos a história desses personagens, está muito mais associado com evangelistas, pessoas que pregam o evangelho, com pastores, com mestres, com pessoas que estão ensinando a palavra de Deus. Então, profeta está muito relacionado a quem anuncia a palavra de Deus, a um expositor da palavra de Deus. Ok? Próximo, evangelistas. O termo evangelista vem de uma palavra grega que significa aquele que anuncia boas novas. Então você já vê que nós acabamos de falar do profeta, tem muito a ver com o evangelista, aquele que anuncia, aquele que fala boas notícias, coisas de esperança, que é o evangelho, a salvação. Continuando no texto, a palavra traduzida por evangelista aparece somente 3 vezes no Novo Testamento. A primeira, Lucas chamou Felipe de evangelista, em Atos 21:8. Na segunda vez, Paulo disse que Deus deu evangelistas à igreja, como nós lemos em Efésios capítulo 4, verso 11. E Paulo também disse a Timóteo que fizesse o trabalho de evangelista, em 2 Timóteo 4:5. Então, o dom de evangelizar é simplesmente a capacidade maior para transmitir o evangelho. Kinner vai dizer que o terceiro grupo, os evangelistas, tinha como foco o evangelho salvífico. Um evangelista era literalmente um arauto das boas novas, ou evangelizador. Portanto, os evangelistas serviam à igreja ao anunciar a palavra que levava as pessoas à igreja. Eram guerreiros das linhas de frente, pois a única parte da armadura criada especificamente para avançar em território inimigo e a única arma ofensiva são ambas relacionadas ao evangelho. E aí Efésios 1:13 diz, nele também, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então veja só, evangelista é aquele que anuncia a boa nova, que anuncia o evangelho, são expositores também. Mas nós percebemos uma pequena nuance, um pequeno detalhe que chama a atenção e que o diferencia de um profeta, que seria qual? Evangelista, por vezes está relacionado àquelas pessoas que anunciam a palavra e que trazem à igreja, que trazem à congregação pessoas novas, pessoas que não conheciam a Deus, pessoas que não conheciam a respeito da fé. Um profeta, muitas vezes, vai falar para pessoas que já são da fé. Quando você vê, desde Moisés aos profetas Davi, Isaías, Jeremias e outros como Elias, eles falavam para pessoas que já eram do povo de Deus, pessoas que já conheciam a Deus. Então o profeta muito está relacionado já com o povo de Deus, enquanto o evangelista, nas poucas nuances e detalhes da escritura, estão relacionados a pessoas que não conhecem a Deus. O evangelista
é aquele que anuncia as boas novas a pessoas que não conhecem. Tanto é que ele anuncia o que? Boas notícias. Quem já é salvo não precisa de boas notícias, porque já conhece. Quem já é do povo de Deus não precisa de boas notícias, porque já sabe quem é Deus. Agora, quem está no mundo, quem está perdido, precisa das boas notícias, e o evangelista está mais associado a essa função. Ok? Então, evangelista normalmente é essa pessoa que vai anunciar a palavra de Deus para quem não conhece, é capacitado, tem uma facilidade, tem uma ousadia, tem uma abordagem boa, portas são abertas com facilidade e essa pessoa consegue sim levar o evangelho a essas pessoas. Próximo, pastores. Entre os cristãos, a palavra pastor é geralmente referida para designar ministros ordenados. O uso do termo é compatível com o ministério do nosso Senhor, que aplica o termo pastor de ovelhas a si mesmo. Assim, os que o Espírito Santo chamam para o ministério são subpastores de ovelhas. Kinner vai dizer que os pastores são os que expõem a Escritura às suas igrejas. Pastores também são chamados de bispos e presbíteros. Lembra que eu falei mais cedo sobre isso? Veja só esses dois textos, como eles confirmam essa verdade de que pastor, presbítero e bispo são os mesmos personagens e que o apóstolo Paulo não ficava muito preso, muito apegado a esses termos, mas usava de uma maneira muito livre, de uma maneira muito liberal, apenas para indicar esse tipo de função. Veja que interessante, Atos capítulo 20, verso 17 e o verso 28. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. Ok, isso é o verso 17. Então ele chamou quem? Ele chamou os presbíteros. E daí para frente nós temos as palavras de Paulo para eles. E no verso 28 ele diz, cuidem de vocês mesmos. Ele está falando de quem? Para os presbíteros, é uma reunião com presbíteros. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, no mesmo contexto, no mesmo momento, Paulo está chamando o presbítero, e quando chamou esses presbíteros na reunião, falou que eles eram bispos, e falou que eles eram pessoas que cuidavam, pastoreavam o rebanho de Deus. Então, bispo, pastor, presbítero, nesse contexto, são a mesma pessoa, é a mesma função. E em Tito, capítulo 1, verso 5 diz, foi por esta causa que eu deixei você em Creta, para que constituísse presbítero, ou seja, para ordenar presbítero, conforme prescrevi a você. Aí no verso 7, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja, e aí vai trazer vários aspectos. Então ele vai falar de presbítero e de bispo no mesmo contexto. Olha, é para você ir e nomear presbíteros. Então, quais são os requisitos? O bispo deve ser, ou seja, o presbítero deve ser. O episcopo deve ser. O pastor deve ser. Então, essas recomendações. Pastor é aquele que vai cuidar de um rebanho, é aquele que vai acompanhar. Ele vai ser aquela pessoa que tem a capacidade de ensinar, de exortar, de ajudar, de acompanhar, de formar. Então, uma pessoa que está mais engajada em um determinado ministério, em uma igreja local, esse é o pastor. Então, é aquele que vai anunciar, aquele que vai ensinar, aquele que vai edificar uma determinada igreja. E é assim que Paulo vai falar, olhe para o cuidado, olhe para a imagem de um pastor que cuida do rebanho. O pastor usa a vara para castigar, para repreender, usa o cajado para conduzir, o pastor ensina, o pastor protege, o pastor nutre, o pastor guarda, aquece, o pastor cura. Então o pastor, ele vai cuidar de um rebanho. Essa é a ideia do bispo, essa é a ideia do presbítero, essa é a ideia do pastor. Alguém ordenado, alguém que recebeu esse dom, esse talento, que seguramente vai ter sabedoria, discernimento, que vai ter paciência, muito amor, muito altruísmo e uma boa capacidade de liderança para executar essa função. Então, esse é o propósito e é isso que a Escritura fala sobre pastor. E o próximo,
que nós temos são os doutores e mestres, e aí a gente tem uma lista que é pouco falada, que foi apenas citada uma vez ou outra, e com poucos detalhes, então a gente faz apenas um esclarecimento básico, mas primeiro aqui, doutores ou mestres. A palavra grega usada em Efésios 4:11 significa instrutor. Depois de a mensagem do evangelho ter resultado em conversões, os novos cristãos têm de ser ensinados. Ensinar é simplesmente uma capacidade dada pelo Espírito de firmar na verdade de cristãos o conhecimento da palavra de Deus e a sua aplicação em seu pensar e agir. O objetivo do ensino é que os cristãos sejam conforme a imagem de Jesus Cristo. Então nós temos doutores, nós temos mestres, e são pessoas importantes dentro da igreja, que têm a capacidade de ensinar, têm a capacidade de esclarecer, têm a capacidade de resolver dúvidas e de fortalecer aquela pessoa que já está no evangelho, que já foi salva, aquela pessoa que já foi atraída pelo evangelista. O mestre, o doutor, tem essa capacidade de ajudar no desenvolvimento intelectual desta pessoa, de instruir essa pessoa. Para mim, pessoalmente, eu acredito que quando se fala em Efésios 4, mestres e pastores, ou pastores e mestres, para mim, eu entendo que mestres e pastores, ou pastores e mestres, são coisas diferentes, muito embora o pastor tenha que ter um conhecimento, tenha que ser também um mestre, por assim dizer. Mas, para mim, existe uma diferença. Existe o pastor, que além de ser mestre, deve ser uma pessoa muito capacitada para liderar e para cuidar de pessoas, e o mestre ou o doutor, que é uma pessoa apta para ensinar, mas que não vai ter necessariamente as mesmas habilidades de liderança e de cuidado pessoal como um pastor teria com a congregação. Então, nesse caso de doutores e mestres, para mim, eu acredito que a Escritura está citando de pessoas que são muito vocacionadas ao estudo, que são muito vocacionadas e têm uma habilidade de ensinar muito satisfatória, de escrever muito satisfatória, mas que não são muito dadas a uma vida social, que não são muito dadas a um cuidado de pessoas, que não são muito dadas a relacionamentos e acompanhar pessoas, mas que elas cumprem uma função muito boa de ensino. Bom, além desses, nós temos ministério, que pode ser comparado à diaconia, e é um termo muito genérico, que pode ser qualquer coisa, que pode ser relacionado a uma limpeza, que pode ser relacionado a uma recepção, que pode ser relacionado à música, pode ser relacionado a várias coisas, e aqui a gente tem que fazer uma separação, tá? Uma separação. Qual separação? Ministério e diaconia é um termo muito genérico. Então, qualquer pessoa que trabalha na obra de Deus, que faz uma função, é um diácono. Porque do grego, diácono é aquele que serve, é aquele que trabalha. Então, qualquer pessoa que está na obra de Deus é um diácono. Mas, preste bastante atenção, a Escritura Sagrada também usa esse termo de uma maneira para representar e indicar oficiais da igreja. Em Atos dos Apóstolos, quando teve um problema de acusação de favorecimento, em que algumas pessoas pobres recebiam entre aspas, cesta básica e outras não, a Escritura diz que os apóstolos falaram: olha, nós não vamos perder mais tempo com isso, nós não vamos gastar tempo cuidando das mesas, administrando recursos que nós recebemos e distribuindo esses recursos. Nós não vamos fazer mais esse trabalho administrativo, não vamos ser representantes da igreja nessa função administrativa. E por ser uma função importante, vamos escolher 7 pessoas capazes para liderar a igreja no que se refere à sua administração, finanças, assistência social, cuidado com os pobres, questões de administração, de logística, estratégias. Isso é muito importante e vamos escolher 7 pessoas para isso. Então vamos fazer a nossa primeira separação estrutural, vamos organizar a igreja, vamos ter pessoas dedicadas apenas ao ensino e à oração, num tipo de trabalho de acompanhamento e de cuidado com pessoas, e por um outro lado nós vamos ter um outro tipo de pessoas, que são espirituais, santas também, mas dedicadas à administração. E aí é onde nós temos o diácono, que é citado em 1 Timóteo e também citado em Tito. É um oficial da igreja responsável por questões especialmente administrativas de uma igreja. Então uma igreja, quando fala, poxa, aquela pessoa é um diácono, opa, a gente está pensando
em um oficial, em uma pessoa espiritual de alto nível, com uma boa moralidade, com um bom comportamento, que é um exemplo também para a igreja e que é responsável especialmente por questões administrativas da igreja, ok? Agora, num sentido mais simples da palavra, é que a gente pode chamar qualquer um de diácono. Então tem essa distinção na sua mente, tá bom? Próximo, ensino, falamos demais e esse dom está relacionado aos dons de mestre, doutor, pastor. Exortação, capacidade de animar, de corrigir. Então também está relacionado mais ao cuidado pastoral, né, aquele acompanhamento também. Repartir, trata-se da capacidade que alguns têm para auxiliar o trabalho eclesiástico com recursos financeiros. Esse ponto aqui é um ponto muito importante que eu quero gastar um pouquinho de tempo aqui com você. É impressionante como a Escritura ela faz menção a esse tipo de ministério. É um dom ministerial. Existem pessoas que são abençoadas por Deus para que tenham a capacidade de ter mais recursos financeiros. É exatamente isso. Infelizmente, dentro da igreja, alguns setores dentro do cristianismo entendem que ter muito dinheiro é quase pecado. Enquanto outros segmentos da igreja acham que ter muito dinheiro é apenas sinal de bênção e quem é pobre não tem a bênção de Deus. Verdade é que ter recursos financeiros ou não ter não é relevante, uma vez que Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades em abundância por Cristo Jesus. Mas, quando a Escritura diz que aquele que tem o dom, a vocação de repartir, que faça com generosidade ou com liberalidade, está querendo dizer que a igreja foi composta também com pessoas com poder aquisitivo alto. E esse poder aquisitivo alto suprirá necessidades do corpo, suprirá necessidades ministeriais. Então, você pode ser uma pessoa com um recurso financeiro abastado e você tem essa facilidade de prosperar porque Deus chamou você não para pregar, não para ensinar, não para evangelizar, mas para ajudar as pessoas que estão fazendo este tipo de trabalho. E isso é um dom também, o dom de repartir, o dom de patrocinar, de ajudar financeiramente a obra de Deus. E por fim, nós temos mais dois, que é o presidir e governo. Esse dom vem de uma palavra grega que traz em si a ideia de guiar, pilotar, dirigir. Algumas traduções trazem administrar, como em 1 Coríntios 12, 28. Algumas pessoas receberam um dom de liderança que a igreja reconhece. Então, ser líder não é para qualquer um. Muito embora as pessoas, algumas ambicionem a liderança e gostem da liderança, não é para todo mundo. A liderança é muito difícil. Exige uma sabedoria ímpar, exige um discernimento, exige uma paciência, exige uma qualidade ímpar, e essa qualidade ela não é para todo mundo, assim como o profeta não é para todo mundo, assim como a música não é para todo mundo, assim como a diaconia, assim como vários outros ministérios de ensino não é para todo mundo, a liderança também não é para todo mundo. Algumas pessoas foram revestidas dessa virtude, desse dom espiritual, e elas têm uma capacidade de liderança, elas têm uma capacidade de condução, de resolver conflitos, de ver soluções, de conduzir as pessoas de uma maneira muito especial. Esse dom de liderança é um dom muito importante dentro da igreja. Você precisa reconhecer as pessoas que têm esse dom para colocá-las em chefia de ministérios. Pessoas que têm essa qualidade, pessoas que têm essa habilidade, e isso cada um dentro do nível, porque todos esses dons têm níveis diferentes, essas pessoas devem ser preparadas e devem ser trabalhadas para serem líderes. Okay? Então, presidir governo, um pastor tem que ter a liderança. Se ele não tiver a liderança, é complicado. Talvez ele esteja, às vezes, um bom pregador não é um bom pastor. Mas um bom pregador seria um bom profeta. Ele anuncia a palavra de Deus com muita qualidade, mas ele não tem vocação de liderança. Ele deve reconhecer isso, deve verificar a sua vocação e passar para outro quanto antes. Tem pessoas que têm capacidade de ser missionários, mas não têm capacidade de ser mestres, às vezes, num sentido mais profundo da palavra, num sentido mais dedicado à palavra. Então, é necessário que cada um conheça bem, e presidência, governo, liderança de ministério, de igreja,
é um dom, é um talento, e cada um deve perceber se tem ou não. E o último, exercício de misericórdia e socorro, ou dom de socorro mencionado em 1 Coríntios 12, 28, vem da palavra grega auxiliar, ajudar. Então, é um termo genérico. E por vezes nós temos a inclinação de entender que esse socorro podem ter duas acepções. Ajudar pessoas em estado de doença, prisão, em estados de enfermidade, de dificuldades, ou socorro para auxiliar pessoas que estão com problemas, ou ajudar em momentos de necessidade. Poxa, a igreja precisa de determinada pessoa. Poxa, tem sempre um que é muito disposto, ou vai fazer um trabalho de capelania hospitalar. Tem gente que tem mais vocação para isso. Pode ser um evangelista, pode ser alguém dom de socorro, que tem esse altruísmo, essa capacidade de se doar, se dedicar para ajudar pessoas. Esse é um ministério muito importante. Na verdade, todos os ministérios que foram citados aqui são ministérios de suma importância. A igreja precisa de todos eles. Se você está em uma determinada igreja, ore para que Deus traga todos eles. Se você é um pastor, ore para que Deus te dê o discernimento para enxergar cada uma dessas pessoas dentro do ministério e que você ajude essas pessoas a se desenvolverem. Saiba, isso vem de Deus, é um dom de Deus, é um dom ministerial que Deus reveste às pessoas para que possam cumprir o propósito de ter uma igreja santa, uma igreja poderosa e uma igreja eficiente. Então, dito isso, concluímos a nossa aula a respeito dos dons ministeriais, e o nosso desejo é que você tenha compreendido bem como Deus procurou estabelecer as bases, as diretrizes de uma igreja saudável. Deus abençoe você e te aguardo em nosso próximo estudo.